Pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processos que levaram para o fim da União Soviética. Depois a Alemanha foi dividida e o processo de reunificação da Alemanha. A gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos agora, tá bom? Pessoal, então tá, vamos lá. Aqui é importante a gente entender que há um processo longo de formação da União Soviética. A União Soviética sobrevive por quase todo o século XX. Logo após a Revolução Russa de 1917, nós temos o Tratado de Criação da União Soviética em 1922. Isso aponta o desenvolvimento do crescimento das ideias socialistas no início do século, né, já naquela época. Outros países se envolveram também. Sobretudo, só que aí o tempo passou, veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa perde o protagonismo dominante do seu poderio econômico, bélico, militar, né, de influência no mundo, seu poderio cultural, surge essa conformação nova do mundo, de um poderio bipolar, onde você tem um bloco gigantesco, encabeçado, chefiado culturalmente, filosoficamente, economicamente pela União Soviética, que é um grande bloco econômico composto por 15 países, a gente vai falar isso mais na frente. E nós temos o mundo capitalista, chefiado culturalmente, encabeçado filosoficamente pelos Estados Unidos, que era o grande poderio bélico, militar, cultural, socioeconômico do Ocidente. Então você tem isso durante quase todo o século XX, essas duas grandes potências disputando a Guerra Fria, que era uma guerra de disputas ideológicas, né? Quem ia primeiro para o espaço, né? Primeiro a gente teve o Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a atingir a órbita baixa da Terra, sair da atmosfera terrestre, que ele era um russo, né? Era um soviético, na verdade. Os Estados Unidos também investiram muito nessa corrida espacial. Eu acho que a corrida espacial é um grande símbolo da Guerra Fria, né? Tivemos os Estados Unidos em 1969, o homem pisou na Lua pela primeira vez, mas nesse período, a partir disso também, a União Soviética não conseguiu mais investir tanto nessa questão dessas brigas ideológicas. Existia uma luta de propaganda, existia uma série de conflitos culturais de fato, né? Os dois blocos tentando convencer o mundo, né? Um de que o capitalismo era a melhor qualidade de vida, melhor população, o outro tentando convencer que o comunismo era o melhor formato de governo, de economia, e passa-se todo o século XX, mais ou menos após os anos 70, a União Soviética começa a ter várias crises internas, né? Inclusive com falta de alimentos, pessoal. A partir dos anos 80 a coisa começa a recrudescer, você tem uma má administração, você tem dificuldades, os países socialistas eram em menor número no mundo, e sobretudo, pessoal, você tinha também um uso da propaganda e do uso militar por parte dos Estados Unidos para conter de forma muito veemente no mundo inteiro, para conter o avanço do socialismo. Por exemplo, os Estados Unidos financiaram a Al-Qaeda, que muito tempo depois, em 2001, a Al-Qaeda e o grupo do Osama Bin Laden, se eu não me engano, eu posso estar confundindo, mas eles financiaram esses grupos que eles lutavam contra a União Soviética na época, antes da queda da União Soviética. E muito tempo depois, esses mesmos grupos se voltaram contra os próprios Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi uma tentativa de conter o avanço socialista no Sudeste Asiático. As ditaduras militares na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil, todas financiadas com o governo americano. Operação Condor, tem documentos que provam isso. Hoje já temos acesso a esses documentos. Então, assim, os Estados Unidos, além de todo o esforço bélico, cultural, de todo o dinheiro gasto na Guerra Fria, eles também gastavam muito em propaganda e guerras na contenção do avanço socialista, comunista em todo o mundo. Então, com todas essas forças funcionando, e graves crises internas atingindo a União Soviética a partir dos anos 80, mais ou menos em 1991, dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev, que era o último líder da União Soviética, ele renuncia, e aí quando os países, realmente esses países integrantes da União Soviética se
digamos assim, agora é cada um por si, né? Eles se reunificam novamente, eles perdem esse status de grande bloco econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e cada um volta a ser a sua própria nação como antes, como era antes. Tá bom, pessoal? Então, todas as medidas desenvolvidas a partir de então nos países do leste europeu foram executadas de forma pacífica. O que o texto quer dizer com isso? Não houveram levantes, não houve guerras separatistas. Os países se desmembraram naturalmente através de acordos, e a partir disso esses países vão entrar novamente. Qual era agora o bloco bipolar, capitalismo e socialismo. A União Soviética cai, sendo o principal bloco de poder econômico-cultural que dominava as ideias socialistas. Esse país caindo, basicamente a gente pode dizer que o socialismo e o comunismo real acabam no mundo. A gente tem algumas experiências em menor escala em alguns países, né, como Cuba, por exemplo, que permanece até hoje, uma economia de transição. Você tem alguns países nessa situação, mas a grande massa, 99% dos países agora já não são mais, já não pertencem ao regime socialista de economia. Entendeu, pessoal? Então, assim, nesse sentido, esses países voltam novamente a buscar reformas com o intuito de se integrar novamente ao mundo que surgia nesse momento, as economias capitalistas em expansão, cuja realidade econômica nossa até hoje, tá bom? Uma das graves para a União Soviética, uma das mais graves simbologias que aconteceram já devido a inúmeras crises econômicas internas, crises sociais, falta de emprego, acumulação de renda dentro do próprio bloco da União Soviética, que ia contra os ideais socialistas. Então, a partir dessas crises, em 1989, a gente tem um episódio muito significativo para a humanidade, que é quando cai o Muro de Berlim. A cidade de Berlim, a gente vai ver isso mais para frente, o país da Alemanha, por ter sido o mote principal da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, através do movimento nazista, do partido nazista, representado por Hitler. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, lembrem, pessoal, que a Segunda Guerra Mundial foram os nazistas, a Alemanha, o Japão e a Itália fascista, contra o eixo formado por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, principalmente esses países, que era o famoso eixo do bem, que ia contra o nazismo. Então, entendo que naquele momento da Segunda Guerra Mundial, os capitalistas americanos e os comunistas soviéticos se uniram para lutar contra um mal maior, que naquele momento eles viam como algo mais pernicioso para a Europa, né? Os nazistas estavam invadindo a Europa inteira, todos iam ia respingar aquilo em todos os países. Hitler, se não fosse parado, ia invadir quantos países aparecesse pela frente dele. A ideia dele era unificar a Europa inteira e tornar a Europa inteira nazista. Então eles se unem nesse momento para lutar contra o nazismo. Em 1945 a guerra acaba, os nazistas, graças a Deus, saem derrotados, e aí ocorre aquela questão, né? A Alemanha é de quem agora? Né? Já que nós nos juntamos para combater o nazismo, mas nós não somos amigos, né? Nós somos inimigos culturais, ideológicos. Então, como faremos? Aí eles meio que dividiram a Alemanha nesse processo. Então você tem a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental era administrada pela Inglaterra, França e Estados Unidos, e a Alemanha Oriental era administrada pela União Soviética. A Alemanha sofreu muito durante esse processo, né? Mas, enfim, esse fato da queda do Muro de Berlim marcou o fim da Guerra Fria simbolicamente, lembrando que a União Soviética só cai em 1991. Ela acaba oficialmente em 1991, 2 anos depois. Mas esse é tão simbólico a queda do Muro de Berlim que é um marco para o fim da Guerra Fria, do que a gente chama de Guerra Fria, daquela competição ideológica entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já estava muito enfraquecida economicamente e, portanto, resolve em 91 dissolver-se, né, nos outros países. Isso, pessoal, essa imagem está aqui para a gente
para a gente falar rapidamente dos países que compunham a União Soviética, né? Era um bloco enorme de vários países. Que países eram esses, né? A gente tinha o principal país aqui, visualmente, vocês podem ver, até hoje, o maior país do mundo em dimensões territoriais é a Rússia, tá? A Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. É interessante notar que na legenda a gente pode ver as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, as repúblicas caucasianas do Cáucaso, da região do Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, e as repúblicas da Ásia Central, né? Os Istão, que a gente fala, né? O Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Todos esses países compunham a União Soviética. Quando da sua dissolução, eles voltam novamente a terem os seus territórios e a sua soberania garantida individualmente. Beleza? Interessante. Então a gente pode dizer que a partir de 91 acaba a União Soviética e o mundo bipolar. Né? Agora não temos mais um mundo bipolar, agora é a nova ordem mundial, é o mundo unipolar, onde majoritariamente o capitalismo, os sistemas econômicos de governos capitalistas funcionam agora. Pessoal, isso aqui é interessante. Como a Federação Russa, como a Rússia era muito grande, né, em todos os sentidos, econômico, populacional, a questão do armamento bélico, ela era o principal país na gestão da União Soviética em relação aos outros, que tinham um papel, né, mais secundário, digamos assim. Então, politicamente, a Rússia assume internacionalmente todos os papéis, inclusive, né, o assento no Conselho de Segurança Permanente das Nações Unidas, que antes era da União Soviética, agora pertence à Federação Russa, tá bom? A gente pode citar dois fatores principais que desencadearam essas crises internas ao longo do tempo na União Soviética. Os principais deles, tá, pessoal, são relações muito complexas, é um assunto de alta complexidade política, existem muitos meandros ao longo da história, muitas coisas aconteceram. Os Estados Unidos ele tem um poder de influência cultural muito grande no mundo, então a ação americana, a ação do governo americano foi muito, muito importante para o recrudescimento dessas crises internas que também aconteciam na União Soviética, tá? Então, um dos problemas foram gastos excessivos no setor espacial e bélico. Lembra que eu falei para vocês da corrida espacial? Gastava-se muito. O mundo capitalista tem muito, muito mais dinheiro pela sua estrutura econômica. Investimentos do Estado, investimento das empresas privadas. Então, o Estado com a economia planificada, como era na União Soviética, não conseguiu sustentar tantos gastos por tanto tempo. Principalmente, imaginem vocês quanto custa essa questão toda de equipamentos espaciais, ônibus espaciais, foguetes, roupa, pesquisas para você saber da sobrevivência do homem fora da atmosfera. É algo muito caro. Né? Até hoje, nós temos grandes empresas estatais e privadas que hoje, né, vão ao espaço, trabalham nessa área da corrida espacial, com foguetes. Já se fala em visitas de turismo para a órbita baixa da Terra. Né? Então, assim, hoje em dia essas tecnologias estão mais difundidas, mas naquela época era tudo muito caro. Vocês imaginam, em 1969, o homem ia à Lua, ou sair do planeta Terra. Quase não dá para acreditar, eram tempos muito remotos e tecnologias muito simples quando comparadas com as que temos hoje. Então era muito dinheiro gasto nessa questão do setor espacial e na questão do armamento. Gastou-se muito dinheiro na Segunda Guerra Mundial, muitas vidas humanas foram perdidas, sobretudo da União Soviética. Então, eles viam a necessidade de investir nessa questão bélica, porque se tivesse outra guerra no planeta, você tinha que estar protegido, você tinha que estar amparado. Tem a questão da bomba atômica, os países começaram a desenvolver a bomba atômica para se proteger do ataque de outros países externos. Então, tudo isso foi minando as fontes de renda da União Soviética. E os mecanismos de economia planificada, que a forma
que funcionava a União Soviética tornou impossível competir com a qualidade dos produtos produzidos nos países capitalistas. Então, isso foi minando também a qualidade dos produtos, o acesso que as pessoas tinham a esses produtos era mais limitado por conta da quantidade. Então, tudo isso foi contribuindo para essa crise interna que culminou no Muro de Berlim em 91, no Tratado de Dissolução da União Soviética, tá bom? É interessante também de lembrar, vocês lembram que nós tínhamos 15 países que compunham a União Soviética. No momento naquela época, as análises geopolíticas entendiam o mundo como o primeiro mundo capitalista, o segundo mundo socialista e o terceiro mundo subdesenvolvido, os países latino-americanos, os países pobres da Ásia, eram considerados o mundo subdesenvolvido. Então, naquele momento, quando acaba a União Soviética, digamos assim, eles, temendo o avanço da guerra sobre aqueles territórios da Europa novamente, lembram que muitos tratados, inclusive a União Europeia foi formada com o objetivo de evitar novas guerras em território europeu. Então, nesse processo todo, os Estados Unidos já despontando como uma potência, ele sugere a criação da OTAN, que é um tratado, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar desses países para proteção. É quase que como um bloco econômico. Lembram que a gente viu na aula de bloco econômico? Só que esse tratado militar é uma cooperação. Olha, se vier invadir o meu território, você me ajuda? Se invadirem o seu, eu ajudo você também. Então, assim, eles foram se organizando através da OTAN, que existe até hoje, famosíssima, inclusive. A OTAN também é muito responsável pela invasão da Ucrânia pela Rússia, nesse momento agora que nós estamos vivendo, 2023, infelizmente, né? Mais uma guerra de grandes proporções no mundo. Então a OTAN está envolvida também com essa questão da guerra Rússia-Ucrânia, que existe até hoje. E para contrabalancear, para não sair atrás, digamos assim, dos Estados Unidos, aqueles países, aqueles 14 países que dependiam muito economicamente também da União Soviética, criaram o Pacto de Varsóvia, que era a mesma ideia, um tratado econômico-militar, em que esses países ficariam novamente ali sobre a tutela, sobre a ajuda financeira da Rússia. Tá? Dos 15 países que compunham a União Soviética, cerca de 12 deles formaram a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que era também uma forma da Rússia dar um suporte econômico, social, militar para esses países. Tá? Então, agora eles não são mais uma nação única, mas sim países em separado, fazendo acordos comerciais novamente. Perfeito, pessoal? Um dos motivos, né, do slide da tela, um dos motivos para que pegou de jeito a economia planificada da União Soviética é porque nós temos a chamada terceira revolução industrial. O que é isso? Que é a revolução dos chips, dos robôs, dos computadores, dos circuitos eletrônicos, dos softwares. É a tecnologia de ponta que já estava surgindo naquela época. Essa tecnologia, esses investimentos eram muito fortes nos países capitalistas, sobretudo Japão no segundo momento, a partir dos anos 80. Você tem os Estados Unidos também desenvolvendo muito essa questão científica. Os países capitalistas da Europa também já despontando nesse setor de tecnologia. Então, nesse momento, a partir desse momento, a partir dos anos 70, que a União Soviética vai ter uma maior dificuldade, porque eles não vão conseguir atualizar a sua indústria, sua produção industrial, para essa terceira revolução, para essa indústria mais de ponta, para essa indústria, digamos assim, científica. Né? Por quê? Porque a União Soviética ela se destacava sobretudo em indústrias de base, tá? E obras de infraestrutura. Aqui eu vou ler com vocês. Né? Vou ler com vocês esse quadrinho cinza. Enquanto os padrões de desenvolvimento industrial eram marcados pela segunda revolução industrial, a economia soviética foi bem.
eles estavam bem. Fazendo o quê? Indústrias de bens de produção intermediários, siderúrgica, petrolífera, de máquinas e equipamentos, mineração, obras de infraestrutura, ferrovia, portos, barragem, construção de locais para produção de energia elétrica. E, sobretudo, eles investiam muito em quê? Para proteção. No setor bélico, no setor de armamentos, tanques, aviões, navios. Essa indústria foi muito forte, até hoje é uma das mais fortes no mundo, mas ela foi muito forte naquela época por conta desse medo, dessa guerra que pairava no ar. Né? Nunca sabia se um vai invadir o outro. Né? Nós tivemos nesse meio todo a crise dos mísseis, que foi quando a União Soviética resolveu guardar ogivas nucleares em Cuba. Só que Cuba fica a 90 milhas da Flórida, do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitaram. Falaram, não, vocês não vão colocar uma ogiva nuclear aqui do lado do meu quintal. Né? Nesse momento foi um momento muito tenso da Guerra Fria. Foi um momento, acredito que talvez um dos mais próximos de estourar uma guerra direta entre as duas potências. Os Estados Unidos, né, enfim, reclamam através de ações, e aí a União Soviética retira essas ogivas de Cuba, né? Recua para evitar assim um conflito maior. Então, nesse momento, até essa indústria de base, até os anos 70, a União Soviética conseguiu sobreviver muito bem. A partir de então, de um desenvolvimento mais tecnológico, mais científico da indústria, no qual os países capitalistas saíram muito na frente, a União Soviética percebeu mais esse declínio. Ela não conseguia acompanhar as novas evoluções da indústria, né? os novos mecanismos de financiamento dos países que começavam a soerguer o seu desenvolvimento. Né? A partir disso, a União Soviética não conseguiu mais. Esse foi um dos principais motivos da crise também, além de tudo que a gente vem falando aqui, tá, pessoal? Esse ponto é interessante da gente pincelar rapidamente, tá? É muito famosa essa história de que os produtos produzidos nas indústrias da União Soviética não tinham muita qualidade. Sapatos, roupas, sobretudo no final da sua produção, já advinham eram produtos de baixa qualidade. A população reclamava muito com isso. A questão de distribuição também era uma dificuldade deles. Certas regiões faltavam alguns itens ali, era um problema grave. E também as atividades agropecuárias não acompanharam o desenvolvimento tecnológico industrial. Então a produtividade deles era baixa. Eles começam a ter problemas com a produtividade, perda de grãos, perda de animais, começaram a ter problemas nessa distribuição. Então, por conta também do não desenvolvimento tecnológico, para aumentar a produção e suprir as demandas da população. Uma coisa que me chama muita atenção também é que a própria doutrina socialista falava em igualdade, né? Em igualdade entre todos, uma igualdade de acesso, uma igualdade de consumo, né? Mas na verdade isso não acontecia. A classe política começou a se distanciar muito. Né? Eles tinham acessos eram chamados burocratas do governo, eles tinham acesso a coisas, bens de consumo, alimentos que muitas vezes a população não tinha. Então essa era uma revolta que a população vinha percebendo. Criou-se mais ou menos a mesma revolta que se tinha na Revolução Russa de 1917. Por conta das regalias que as famílias reais tinham, né, o acesso a tudo de boa qualidade, e enquanto o povo não tinha aquele acesso, não tinha as benéfices daquele sistema. É mais ou menos parecido. Eles percebiam que a classe política era privilegiada nessa questão do acesso. Tudo isso foi minando culturalmente. Tudo isso que a gente vem falando até aqui, esse é mais um desses motivos também, né, pessoal? Foi minando culturalmente isso. Em 1985, já sob intensa crise, o Mikhail Gorbachev assume. Lembrem que em 91, quando cai a União Soviética, também era o Mikhail Gorbachev que estava nesse cargo. Já era ele que estava nesse cargo. E ele, enfim, ele era o dirigente máximo da União Soviética e secretário do Partido Comunista. Beleza, pessoal? Pessoal, então quando quando Mikhail Gorbachev assume em 85, ele começa a implementar uma série de reformas para integrar novamente o mundo, a União Soviética ao mundo, e
gradativamente ela ir se recolocando em relação aos outros países, em relação naquele cenário mundial que regia. Né? As mais famosas delas são a perestroika e a glasnost, que são reformas políticas administrativas que buscam atualizar o sistema da União Soviética para que ela não fique tão isolada do mundo naquele momento. A grosso modo, a gente pode tratar assim, tá, pessoal? Em 1989, nós temos durante esse processo, a União Soviética está sendo enfraquecida. Em 89, cai o Muro de Berlim. E a partir de 89, sem aquele poderio militar imperialista da União Soviética, digamos assim, da Rússia, da União Soviética, desculpem, os governos socialistas começam a cair pelo mundo, também muito com aquela forcinha americana, aquela invasão, aquele acordo, né, por trás dos panos, então começam a cair esses regimes socialistas e aí tudo vai ruindo como um dominó atrás do outro, né? E aí em 91, até hoje, o Gorbachev, né, eu não sei a pronúncia certa. Eu já ouvi Mikhail Gorbachev, mas o meu conhecimento de língua russa é zero. Então me desculpem aí a pronúncia. Agora, com todos esses movimentos, em 1991 cai a União Soviética. Aqueles mais saudosos ainda que entendem uma ideologia mais socialista, que esperavam isso para o mundo, ainda, né, consideram o Gorbachev um fraco, né, que não soube levar o poder da União Soviética onde ele deveria estar. E existem pessoas que falam que ele é um homem equilibrado, que ele buscou fazer o melhor para a população, abrindo economicamente as portas daqueles países. Né? Então é uma figura controversa, mas que estava lá naquele momento, né? Importante para o mundo de mudanças mundiais, que estava ali tentando fazer alguma coisa pelos seus naquele momento onde ele estava. Perfeito, foi uma figura muito importante aí no século XX, nesse momento do final da União Soviética, tá? Depois, pessoal, procurem, é curioso, depois que cai o Muro de Berlim, cai a União Soviética depois de 91, a Coca-Cola, ou a Pizza Hut, se eu não me engano, procura o Mikhail Gorbachev para ele fazer um comercial de uma empresa americana dentro da Rússia. Esse comercial ficou muito famoso, ele realmente participa do comercial, é bem interessante de ver. Então dei uma pesquisada, esse assunto é muito legal, nesse momento nós temos uma produção cultural, de literatura, de música, de filmes, muito grande. Pesquisa, é uma época muito culturalmente muito rica da nossa humanidade, tá bom? Pessoal, depois da Guerra Fria que começa o mundo como nós conhecemos hoje, né? É importante lembrar que existiam alguns outros países ali com situação bem específica que simpatizavam pelo comunismo, pelo socialismo, mas não eram necessariamente integrantes da União, das repúblicas socialistas soviéticas, como a própria Albânia, enfim. Dei umas pesquisadas nesses outros países também, de menor expressividade econômica, política e populacional. Tá? Então, pessoal, depois da Guerra Fria, vamos ler esse texto junto para ir analisando? Os países do leste europeu que compunham o bloco socialista têm a difícil tarefa de adaptar suas economias planificadas, suas economias socialistas, às regras liberais do mercado capitalista. Foi difícil para esses países se adaptarem, essa reentrada, essa reestruturação, né, das suas economias para poder competir agora no mercado capitalista, que também tem os seus problemas, como nós conhecemos, né? Por isso chamados de economias em transição. Então, naquele momento, eram países de economia em transição. Né? De algum modo, todos introduziam mecanismos capitalistas em suas economias, como a privatização de empresas estatais, e a livre entrada de capitais estrangeiros, investimentos estrangeiros. Então, algumas empresas que antes o Estado
comandava o Estado socialista forte. Agora aquele Estado já não tem mais tanta força para comandar, já não comanda mais tantas áreas da sociedade, então ocorre a privatização. Grupos privados, às vezes do próprio país ou de outros países, detinham o poder sobre aquele bem. Né? A própria questão da produção, geração e transmissão de energia elétrica. O Brasil hoje são grupos privados que produzem e que distribuem essa energia elétrica. Então, esse tipo de privatização começou a acontecer. Privatização dos transportes, empresas de aviação, empresas de todo tipo começaram a entrar nesses países. Então, você tem essa nova conformação. Isso foi um processo de adaptação complexo para eles, tá? E a livre entrada de capitais estrangeiros. Os outros países agora podem investir no seu país, você pode investir, ainda que eles não pudessem naquele momento, estavam tentando se recuperar financeiramente, mas por isso permitiu o investimento de outros países, a entrada de outras empresas, a entrada de outros do capital estrangeiro naquela realidade que agora se apresentava para eles, tá? Então, gente, uma coisa que é interessante, muito importante a gente saber é que, com o capitalismo, os ex-países socialistas conheceram problemas que não existiam em uma economia planificada socialista, como o desemprego, a inflação alta e o custo de vida elevado. Agora é a competição de mercado, é a mais-valia. Agora é a competição. Você tem desemprego, você tem salários baixos, você tem inflação alta, o custo das coisas pode variar de acordo com o mercado, a questão climática, uma série de... E o custo de vida elevado, é caro, o capitalismo é caro, é o sistema do capital, é o sistema do dinheiro. Agora as relações começam a serem mediadas a partir das trocas financeiras, monetárias, a partir do dinheiro. É preciso dinheiro para comprar, é preciso dinheiro para morar, é preciso do dinheiro para cuidar da saúde, para estudar, como nós sabemos. Né? Então agora eles vivem a vida do capital, a vida que nós vivemos hoje. Então, mas foi um processo difícil para esses países se adaptarem, sobretudo pelas crises posteriores, nas quais eles já vinham vindo, e agora você, em crise, vai ter que mudar de sistema econômico por uma demanda internacional, por uma conjuntura mundial. Você agora é um país capitalista e vai ter que se adaptar a todo aquele sistema. Foi muito complexo para esses países, pessoal. É importante saber disso também, né, de forma geral. A Rússia, então, é o maior e mais importante país da comunidade dos Estados Independentes. Ela é muito respeitada pela comunidade internacional por seu notável arsenal nuclear. É interessante que a Rússia tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Eu acho que a Rússia é o país no mundo que mais tem ogivas nucleares. Eu não sei se vocês sabem, esse acúmulo de ogivas nucleares entre os países, né, Índia, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, o ser humano hoje produziu tanta ogiva nuclear que o número total de ogivas nucleares que todos os países têm no planeta dava para destruir o planeta Terra mais de 10 vezes. Tá, pessoal? Então imagine a quantidade de bombas que tem guardada por aí. Dá até medo pensar nisso, né? Então, apesar dos problemas econômicos, hoje a Rússia já está economicamente mais recuperada, sob o governo do Vladimir Putin, que já é quase um ditador, né? Ele vem trocando de governo há muito tempo, mas faz, se eu não me engano, já mais de 20 anos que o Putin é o primeiro-ministro simbólico da Rússia, né? Ele sempre ganha as eleições. A Rússia é um país complexo, tem muita coisa para estudar, muita coisa para entender. Mas hoje ele é um país integrante da Organização das Nações Unidas e integra o G8 por sua importância mundial, por seu protagonismo, por seu tamanho, pela sua importância econômica, pela sua localização, por tudo isso que a gente vem falando até aqui. Né? A Rússia hoje ainda está no grupo dos 8 países mais poderosos e mais importantes e mais influentes no mundo inteiro, tá? Aqui, essa figura aqui, pessoal, esse camarada aqui de terno preto, gravata vermelha, é o Vladimir Putin. Ele atualmente é o primeiro-ministro, o cara que preside a Rússia, né? Ele vem... Tiveram várias eleições desde o ano de 2000, que foi quando ele assume pela primeira vez, mas sempre com governos espantalhos, que a gente chama, né? Ele bota alguém do seu partido no lugar, depois ele volta. Então a gente pode dizer que é quase um processo ditatorial, né? Não tem
não tem uma alternância no poder na Rússia desde que o Putin foi eleito, mais ou menos desde o ano de 2000. Tá? Pessoal, os principais problemas ocorridos após a desintegração da União Soviética, como a gente vem falando até aqui, foram a diminuição de reservas econômicas, pouco dinheiro, né, no bom português, a queda das exportações, que é isso? Queda de exportações de produtos. Se a minha indústria nacional não está produzindo muito, eu não tenho para onde vender para os outros países. Então, as minhas exportações caem. Isso impacta também na minha renda, na minha acumulação monetária. Né? E isso gera o quê? Vai bater lá na população. Aumento da pobreza e aumento do desemprego. Eu tenho a indústria desacelerada no meu país, eu não exporto, né? Eu tenho uma diminuição das reservas econômicas do governo, de dinheiro, então isso vai refletir em problemas para a população, problemas de saúde pública, problemas de transporte, problemas de falta de acesso à educação. Tudo isso vai minando, né? vai gerando conflitos ali, locais, problemas de todo tipo. Então, uma coisa interessante é que a Rússia ela é uma população decrescente. A taxa de natalidade dela é negativa. Desde 2001 é percebida uma queda de natalidade. Então a gente pode dizer que a população vem diminuindo. Interessante, né? Essa população vem diminuindo desde o ano 2001, segundo os dados de registro. Tá? A Rússia teve alguns problemas nessa transição, tornou-se o centro de uma crise mundial em 98. Bom, apesar de tudo, a Rússia é muito importante no universo das nações por possuir o maior arsenal nuclear do mundo, como eu já havia falado, né, pessoal? Então é isso. Essas são algumas características. É o maior país do mundo em termos físicos, como eu já falei. Eles possuem 11 fusos horários. Meu Deus do céu, imaginem que loucura. O Brasil tem 3 fusos horários, com dois grandes fusos horários principais. A Rússia ela é tão grande que ela tem 11. Ela é extensa nesse sentido no planeta Terra, então ela tem 11 horários diferentes, tamanho a sua extensão territorial, né? Pessoal, isso aqui a gente já pincelou um pouco no início da aula, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembram vocês que em 1989 cai o Muro de Berlim, vieram aquelas imagens, as pessoas se reencontrando, né? Isso já prenunciava o final da União Soviética devido às graves crises, né? Eles nem reagiram, a população foi lá, cai o Muro de Berlim. Em 1990 é criado de fato um acordo de reunificação da Alemanha, onde a República Democrática Alemã, ou a Alemanha Oriental, que é essa aqui pertencente à União Soviética, ela volta a fazer parte da Alemanha e a Alemanha volta a ter o seu território original de antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, ela é reunificada novamente e agora ela vai ser um país capitalista. É importante lembrar também que no lado ocidental, né, nesse lado aqui, na Alemanha Ocidental, ela era administrada pela França, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, ou seja, Inglaterra, França e Estados Unidos, né, principalmente o eixo principal que lutou contra os nazistas na Segunda Guerra. Mas ainda assim, eles tinham esse domínio administrativo. Hoje a Alemanha já é um país autônomo, enfim, faz um trabalho, trabalho muito profundo com a população contra o nazismo, contra aquele movimento que surge ali no início do século XX. Tá bom, pessoal? Eles sofreram muito essa questão do mundo bipolar, sobretudo por conta de ter perdido a guerra. Quando os nazistas perderam a guerra, o mundo estava muito forte, essa coisa da bipolaridade, então uma parte da Alemanha fica com a União Soviética e outra parte fica com o eixo capitalista, dos principais países do eixo capitalista. Beleza? Olha que interessante. A Alemanha Ocidental prosperou bastante com a ajuda dos Estados Unidos, firmada pelo Plano Marshall. Tá? Eu quero falar sobre isso. O que gerou o conflito entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Pessoal, o Plano Marshall foi um plano que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, o contexto, lembre-se, depois da Segunda Guerra, a Europa destruída, quem vendeu armas, quem sai como uma grande potência em 1945, depois da Segunda Guerra? Estados Unidos. Vende arma para todo mundo. Não houveram guerras no seu território, então os Estados Unidos lucrou muito. Os Estados Unidos é uma nação que lucra muito com a guerra. Uma das principais indústrias no mundo hoje é a indústria das armas.
que mais gera lucro para o mundo. Então, onde eu uso armas em grande quantidade nas guerras. Então, os Estados Unidos ele lucra muito até hoje. Invasão do Iraque, Afeganistão, enfim. Estados Unidos é complicado. Então, naquele momento, os Estados Unidos saem como uma potência estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial e lançam o Plano Marshall, que também era uma forma de pressionar os socialistas, os comunistas. O Plano Marshall ele visava dar incentivos financeiros para a reconstrução dos países e uma forma de atrair esses países para o mundo capitalista. Olha, a gente tem muito dinheiro aqui. Se vocês colarem com os capitalistas, com a gente, vocês podem ter inúmeros benefícios sociais, econômicos, militares. Então, vem para o capitalismo. Olha aqui, tem o Plano Marshall que eu posso ajudar na sua reconstrução, né? Principalmente vocês, países que participaram da guerra. Seja capitalista, vamos lá, vamos ser amigos. Né? Então, o Plano Marshall serve também como uma forma desse financiamento contra o crescimento do comunismo, como a gente vinha falando em nessa aula, ao longo da aula toda, tá bom? Então aqui novamente a gente tem um mapa interessante da parte da Alemanha Ocidental, que pertencia ao eixo do bem, França, Reino Unido e Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, aqui sob a administração da União Soviética. Beleza, pessoal? Berlim nem se fala, né? Berlim fizeram um muro no meio da cidade. A situação lá foi mais complexa. E assim, pessoal, a reunificação alemã foi o processo em que a Alemanha tornou-se mais uma vez, em 1990, um país só, com a união da República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Esse processo marcou o fim da cortina de ferro e o começo do fim da União Soviética. Beleza? Só para reforçar aqui o que eu já havia falado, né? Mikhail Gorbachev assume em 1985 e ele começa uma série de reformas políticas, entre elas a Glasnost e a Perestroika, que visa abrir esses países gradativamente a sua economia. Então, aqueles países que antes a União Soviética tinha um domínio total, não, vocês não vão abrir para o capitalismo, vocês vão permanecer socialistas, a gente exige isso militarmente. Agora, o bloco central, a União Soviética, já não exigia, já não tinha um poder de exigência bélico tão grande com esses países. Então, eles, basicamente, a ideia geral dessas reformas era que cada país seguisse o seu caminho da forma que melhor lhe aprovesse, né? Da forma que fosse melhor, abrindo gradativamente o mercado, não abrindo. Então, a União Soviética começa a diminuir aquele domínio do destino dessas outras nações, digamos assim, a grosso modo, tá? Então isso é muito importante porque aqui, muitos países também que não faziam parte da União Soviética começaram a abrir suas economias para o capitalismo, como é o caso desses países aqui, Polônia, Tchecoslováquia, que depois se dividiu em dois, República Tcheca e a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, vários países começam a abrir sua economia de mercado. Né? Então, isso causou o efetivo colapso do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era esse pacto entre esses países, militar sobretudo. Então, por isso que esse pacto cai naquele momento, com a dissolução da União Soviética, com a dissolução do mundo comunista, e por isso que hoje só existe a OTAN. Lembram que a OTAN foi criada, a Associação do Tratado do Atlântico Norte, foi criada para uma aliança militar para proteger aqueles países belicamente. E o Pacto de Varsóvia foi a mesma coisa, só que no grupo dos comunistas, nos países socialistas. Então esse pacto também cai. Então esses países perdem esse apoio militar também, o que gera uma instabilidade no mundo. Aqueles países muitas vezes eram pequenos, imagina, né? A Polônia ali, saindo de uma crise, tentando se reerguer, eles não tinham esse poderio militar para se defender. Então esse movimento vai se acelerando cada vez mais do domínio da entrada das economias capitalistas por esses países, tá bom?
para finalizar, pessoal, é interessante a gente saber, a Alemanha hoje vai muito bem atualmente, é um dos países mais ricos do mundo e um dos mais ricos da Europa e da União Europeia. É um país riquíssimo, investe em indústria de ponta, em educação de qualidade, inúmeras universidades, grandes empresas de engenharia, eles têm uma tradição de engenharia de motores. Não sei se vocês conhecem a BMW, né? BMW significa trabalhadores engenheiros da Bavária, né? Bavarian Motor Workers, se eu não me engano, desculpa a pronúncia. Mas a fábrica de carros da Audi, são todas da Alemanha. A Alemanha ela tem uma indústria muito forte na sua engenharia automobilística. Eles investiram muito em todos esses setores e hoje eles são uma das primeiras economias do mundo em termos de quantidade, produtividade. Tá certo? Eu queria ler esse textinho com vocês para a gente finalizar esse entendimento. Guerra Fria, fim da União Soviética e a reunificação da Alemanha. Beleza? Pessoal, consequências da reunificação do território na Alemanha. Tá? Ainda que a Alemanha Ocidental tenha sido forçada a pagar os empréstimos e as dívidas com os soviéticos da sua irmã oriental, a Alemanha unificada, a Alemanha inteira, logo passou a ser a primeira economia da Europa e, mais uma vez, um fator dominante em suas tomadas de decisão, papel ainda mais potencializado nos dias de hoje. Perfeito. A Alemanha unificada decidiu continuar permitindo a existência de bases militares americanas em seu território. Então, ela se junta a esse bloco econômico capitalista, juntou-se à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ratificou o Tratado da Linha Oder-Neisse. Desculpa a pronúncia novamente, não sei se está certo. Que fixava a fronteira com a Polônia, deixando com esta última, com a Polônia, os territórios alemães dados aos poloneses como reparação devido às duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? A Polônia foi um dos primeiros lugares que invadidos, Polônia, República Tcheca, todos foram invadidos por Hitler, né? Pelo governo nazista. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Hoje a Alemanha vai muito bem, apesar de todos os percalços. E é isso, a gente trata dos detalhes de todos esses assuntos, a gente trata pessoalmente no momento do nosso encontro, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.